Oi, gente. Eu vim falar hoje aqui com vocês sobre o Theta Healing. Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Lara Copete. Eu recebo muitas dúvidas de pessoas sobre o que significa essa técnica, como funciona. Então eu tenho já alguns vídeos aqui no canal, mas decidi fazer um outro vídeo compartilhando ainda mais essas informações. Caso você queira fazer uma sessão comigo, aqui na descrição do vídeo tem a possibilidade de fazer um agendamento. Então eu vou explicar para quem tem essas dúvidas como funciona, né? Eu faço muitos vídeos curtos para o Instagram falando sobre essas experiências que eu tenho com os clientes, né? E também vou trazer aqui algumas experiências que eu tive com essa ferramenta em mim mesma, que eu amo de paixão e por isso continuo trabalhando com ela, mesmo estando trabalhando aí com outras ferramentas como indicação de arquétipos, terapia astrológica, mas eu vejo muitos resultados na minha vida e na vida dos meus clientes, então continuo trazendo essa técnica para vocês. O Theta Healing significa assim ao pé da letra, né? Theta é ondas cerebrais teta, healing é cura. Então, cura em ondas cerebrais teta, tá? Que a gente acessa essas ondas por meio de uma meditação silenciosa que eu faço. E quando eu adentro essa frequência, você também estando em olhos fechados, no caso o cliente, né? Ele também sincroniza nessas ondas mais profundas, né? E aí então é possível fazer mudanças de paradigmas, mudanças de crenças, ressignificação de memórias. É possível fazer alinhamento dos chakras, remover bloqueios energéticos. É possível trazer para o consciente muito conteúdo inconsciente para ser elaborado, porque é isso que gera dor em nós. Então é uma técnica muito ampla que ela permite, assim, geralmente é indicado que cada sessão seja trabalhado uma área, né, da vida, porque normalmente nós temos padrões de crenças diferentes em cada área da vida. Então, o que são crenças? São os nossos filtros, gente. Você enxerga a realidade de acordo com o seu filtro, que é o seu padrão, né, com o seu dogma pessoal. Aquilo que você aprendeu, aquilo que você começou a receber de informação desde o ventre da sua mãe. Ali pode já ter memórias de dor ou, ao contrário, né, de amor, de prazer. As informações que você foi recebendo nos primeiros contatos com seus pais, com seus familiares, com a escola. Também o que a gente traz do DNA dos nossos ancestrais, tá? É muito comum ver. Aconteceu comigo também, repetição de padrões, muitas vezes limitantes e também, assim como produtivos, né? De que a gente já traz ali na nossa carga genética, honrando e repetindo os padrões dos nossos familiares para querer pertencer. Então, tudo isso já vem e também essas crenças são geradas de acordo com as experiências que nós vamos tendo. Então, por exemplo, se eu passo por um desafio na infância, na escolinha, né, uma criança me xinga, briga comigo, fala alguma coisa, a forma como eu interpreto isso vai gerando um padrão de crença, por exemplo, de que eu não sou boa bastante, de que eu não sou amada, ou ao contrário, de que eu vou me defender e quem essa pessoa pensa que eu sou muito boa, eu vou me impor sobre os outros, então começo a viver uma vida de imposição, de orgulho, né, que no fundo tem uma carência ali, e ali está o cerne da questão naquela experiência, que pode ser mudada, curada, ressignificada, tá? Também possibilita, e quando você vai mudando esse seu filtro, você começa a enxergar a vida, as pessoas, o mundo de outra forma, se enxergar de outra forma e, obviamente, evoluir, crescer, se expandir, tá? Então, vai permitindo ressignificar essas memórias, ativar o seu pleno potencial, tá? Vai trazendo a possibilidade de fazer uma cura com a criança, que quando a gente não tem, é muito comum, às vezes, por exemplo, eu atendi uma cliente que conversando, porque no início a gente inicia com uma conversa consciente, em que eu já pego vários padrões de crenças, se necessário eu faço um teste de crenças também, para confirmar alguns padrões, mas muitas vezes também nem é necessário, na conversa eu já pego muitas coisas, e depois a gente vai para a meditação, que é intuitivamente entrando no campo da pessoa, no inconsciente ali, eu consigo mais e mais ver o que precisa ser mudado, né? Mas, por exemplo, com essa cliente, numa conversa que eu tinha com ela, eu falei, como foi sua infância? Ela foi muito boa. Ah, eu gostava muito do papai, da mamãe e tal. Claro, cada um tinha umas questões lá, mas enfim, tudo ok, não, a minha infância foi boa. Quando eu coloquei ela em teta e voltei para essa criança, ali estava o cerne de todos os problemas que ela estava vivenciando. E eram problemas que ela tinha vivenciado de separação de relacionamentos de muito tempo, né, de 20 anos, e que quando ela se separou, ela parou no tempo e ficou ali
né, vivendo as frustrações já daquela criança, que todos os problemas que ela teve com pai, com mãe, tinha tudo a ver com fidelidade, que é o que repetiu na vida dela, com dor de relacionamento, com muita autocobrança e cobrança externa. Então, ela pensava que estava tudo bem com a criança também, talvez com uma questão de fuga, né? Porque muitas vezes o ego, para nos proteger, ele impede que a gente acesse os conteúdos que estão ali na sombra, que nós reprimimos e recalcamos, mas estão ali latentes, e isso vai gerando distúrbio na nossa vida. Então ela nem tinha consciência disso. Para a própria proteção, o ego evitava, mas ela vivia muita dor há muitos anos, porque ela já tinha encerrado esse relacionamento aí há mais de 10 anos, parou naquele tempo e ficou sofrendo e afastando os filhos, afastando outras pessoas, porque se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa que não se amava, não viu o seu melhor, nem o melhor do outro, crítica. Então, assim, para você ver a importância da gente conectar. Então, traz essa cura. Desde tem pessoas que sentem uma rejeição desde o ventre, porque muitas vezes a mãe pensou, por exemplo, no aborto, né? E no momento de desespero, né, que a questão não é julgar, mas aquela pessoa carrega aquela rejeição, não consegue se libertar daquilo, e é preciso fazer uma cura de integração do amor do bebê ao ventre, tá? Muitas vezes, como eu já disse, a pessoa repete padrões. Por exemplo, é muito comum em famílias que são imigrantes, né, que vieram de outros países, para assim como aconteceu na minha, né, e que deixam o continente para o desconhecido, muitas vezes até por limitações lá, né, em guerras, enfim, tantas situações difíceis, carregam isso do DNA, vem no desconhecido, tem muito medo da escassez, tem muito medo do desconhecido, desconfiam das pessoas. Então, assim, vão sendo gerados esses padrões, e que a gente inconscientemente, essa informação está no nosso DNA e a gente repete e não consegue se curar e nem entende por que está vivendo escassez, medo, desconforto, problemas, inseguranças. Então, isso também é uma questão que pode ser integrada. Toda a nossa linha do tempo é possível ser curada. Por exemplo, tem pessoas que têm questões fortíssimas na adolescência, né, de rejeição, de ressentimento, e ali também tem que integrar ali esse adolescente, o adulto, né? E então ativando também a visão do eu futuro, né? Hoje fazendo toda essa cura, essa ressignificação, tá ativando um potencial consciente para que a gente possa olhar, e eu defino isso com o cliente, uma intenção, uma visão, um cenário do eu futuro, do eu ideal, daquilo que a pessoa quer viver, e a gente também vai integrando esse eu futuro aqui numa cura linda. Muitas vezes, gente, e na verdade é o que acontece, né? Todos esses padrões estão pelo Theta Healing, a gente estuda que tem regiões específicas do corpo, e algumas pessoas sentem até dor de cabeça, dor em partes do corpo, quando a gente vai mexendo nesses padrões profundos, porque estão armazenados em pontos específicos do nosso corpo e vão gerando, né, vão produzindo ali um excesso de energia, blocos de informações improdutivas, né, muitas vezes negativas, de ressentimentos, mágoas, rejeição, raivas, que ocupam um lugar imenso energético, atua no nosso corpo, podendo gerar muitas doenças. Pode gerar depressão, síndrome do pânico, conteúdos não elaborados, né? Pode gerar doenças físicas, então bloqueia os centros energéticos, os chakras, e tudo isso é possível ser trabalhado, ser desbloqueado, ser curado nas sessões de Theta Healing. Obviamente que dependendo dos casos são necessários várias sessões, né? Às vezes uma para cada área da vida, ou às vezes em uma sessão tem pessoas que é comum também. Vem clientes para mim que já praticam autoconhecimento, que já estão nesse universo, mas que vão sentindo que falta alguma coisa, que está com uma dificuldade. Quando vem é lindo, o processo é fluido, e às vezes em uma sessão ou 2 sessões a pessoa já está totalmente pronta para dar prosseguimentos, porque eu gosto muito de oferecer técnicas que permitam para a pessoa depois ter uma autonomia na construção da própria realidade, para estar se observando, né, para estar fazendo a própria limpeza dos lixos mentais, também com técnicas associadas da neurociência, assim, que eu uso na minha vida, que eu aprendi com uma profissional excelente também, Rosalia Schwark, alguns feelings, algumas sugestões eu dou nesse sentido de olhar para o que a gente quer, ao invés de olhar para o que a gente não quer, de limpar aquilo que não faz sentido, seja por Ho'oponopono, seja por outras técnicas, né? Então, eu gosto de associar a essa técnica que é o Theta Healing, que foi criado pela Vianna Stibal, né? Que é uma técnica maravilhosa, que eu vejo, assim, eu utilizo praticamente todos os dias na minha vida, tá? Para que eu faça limpeza energética, para que eu ative o amor incondicional, para que eu faça download de informações compatíveis com o que eu quero viver. Tudo isso é possível com o Theta Healing,
tá? Então, por exemplo, se você tá sentindo, você é sensitivo, sente energias externas, né? Sente influência do campo espiritual sensível, é possível fazer essa limpeza e você vai sentir muito fluidez, muito fluxo em você, na sua casa, no seu trabalho, se a gente fizer essa limpeza ampla. É possível fazer quando a pessoa finaliza um relacionamento e ela não consegue se desligar da pessoa, não entende por quê, nem a pessoa dela, é possível fazer um divórcio energético, né, devolvendo a energia de cada um para si mesmo, para que ambos estejam inteiros, íntegros, para viver a própria vida com liberdade, não só física, mas também energética. Então, gente, é possível manifestar a alma gêmea, atrair aquelas pessoas, aqueles parceiros, trabalhando em si mesmo, tudo aquilo que a gente quer ativar no outro, para trazer essas pessoas. Então, é uma ferramenta riquíssima, que me ajudou muito na minha transição de carreira. Eu mudei para a área terapêutica após os 40 anos, tinha muitos bloqueios e resistências e eu senti afinidade com essa técnica. Quando eu fiz 2 sessões com uma profissional, deslanchou e abriu. Eu tinha uma questão que não integrada, eu tive uma loja de tudo isso, de produtos de autoconhecimento, livros, incensos, né? Chamada Fada Mística, que foi um amor na minha vida. E por circunstâncias que eu tive que deixar essa loja, fechar essa loja, eu não integrei, não vivenciei aquele luto e eu repeti esses padrões, né? E eu não consegui deslanchar para ir para uma nova área. Eu também trabalho, eu tenho uma empresa na área de odontologia, em parceria com meu marido, e para me dedicar mais para essa área, que carecia mais na época, eu tive que fechar minha loja, e passei por cima daquilo, vivi um processo depressivo que depois eu curei, integrei, o Theta Healing me permitiu encerrar e ressignificar as memórias da loja, vivenciar aquele luto, integrar os aprendizados e então sim deslanchar para essa carreira que eu sou apaixonada, né, para a área terapêutica, crescer muito, me expandir e em harmonia, né, com outro setor que eu trabalho, e tudo isso o Theta Healing foi me permitindo através de ressignificação de memórias, várias outras memórias, né, mudança de crenças. Então, assim, é uma ferramenta que todos os dias eu vivo grandes, maravilhosas curas na minha vida. Na vida dos meus clientes, eu vejo a potência, o poder que acontece. Então eu vim aqui compartilhar um pouco mais disso com você, tá? Se vocês gostarem, eu posso vir fazendo outros vídeos compartilhando experiências, como funciona, né? Como meus clientes sentem, vão vivendo essas mudanças, né? Porque é uma verdadeira alquimia interna maravilhosa, né? Para entrar no fluxo da riqueza, da abundância, da prosperidade, da cura, da plenitude, que é aquilo que a gente tem para despertar nosso pleno potencial aqui, ok? Então, se vocês também gostarem, deixa aqui que vocês gostaram desse vídeo, para que eu faça outros vídeos compartilhando experiências de clientes, obviamente sem citar os clientes, mas sobre como foram feitas essas mudanças, como que a gente funciona, né? Para ver como é interessante essa alquimia. E se tiver alguma dúvida, quiser deixar algum comentário, se já entrou em contato com essa ferramenta, deixa aqui que vai ser uma alegria para mim conhecer um pouquinho mais de você. Curta, compartilha esse vídeo com pessoas que sentem afinidade ou têm dúvidas sobre essa técnica. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Agradeço muito a sua presença aqui e até o próximo vídeo.